Paz do Senhor a todos os amados irmãos que estão aqui prestigiando aqui o canal desse irmão, Renato Melo. De manhã, nós gravamos uma parte da nossa lição bíblica que fala sobre a lição referida da PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada, da qual está vinculada à Assembleia de Deus de Belém do Pará, da qual o pastor Samuel Câmara é o presidente. E de manhã a gente conseguimos levar a leitura até o ponto 1 da lição, que fala sobre o bom perfume de Cristo. E nós falamos ali sobre a parte que diz sobre amor e correção. Aí nós falamos sobre firmeza contra o pecado, iniciativa de reconciliação e correção por amor. E agora nós vamos no ponto 2, que vai falar sobre disponibilidade para o perdão, que a gente vai dar prosseguimento a essa lição. E desde já eu já peço para que você se inscreva em nosso canal, que você ative o sininho das notificações para que você venha a ser aí avisado pela plataforma do YouTube que este irmão, o professor Renato Melo, está colocando conteúdo novo no canal para abençoar a tua vida, abençoar o teu ministério, a tua igreja, para ser fonte de bênção para a tua vida. Então a gente vai dar prosseguimento aqui a essa referida lição. Ponto 2 diz assim: disponibilidade para o perdão, ou seja, o bom perfume de Cristo. A lição vai falar sobre o bom perfume de Cristo. Então, quem tem o bom perfume de Cristo, quem tem tem a disponibilidade para perdoar, como Jesus ensinou os discípulos. Certa vez, Pedro perguntou: quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? Jesus falou: 70 vezes 7. Como assim 70 vezes 7? Multiplica aí, 70 vezes 7, quanto é que vai dar? Quem é bom de matemática? Vai dar 490. 490 vai dar. Agora imagina você no dia todo, você pedir perdão para o teu próximo, ou ser perdoado. Você pedir perdão. Você ceder o perdão. Uma pessoa ele vai fazer um mal. Uma pessoa lhe dá um prejuízo. Aí você vai ter que perdoar aquela pessoa 70 vezes 7, quer dizer, 490 vezes. Quem é que vai ficar conferindo quantos perdões? Peraí, eu perdoei minha esposa hoje 1, 2, 3 vezes. Então tá faltando um pouco, tá faltando de 490, tá faltando 487, tá? Quem é que vai ficar conferindo? Quem é que vai ter essa disponibilidade de conferir quantas vezes perdoou para dar a conta certinha, para bater a conta certa? Então tem que estar disponível para perdoar. Mas é diferente você perdoar, o perdoado, do você acabar deixando que as pessoas lhe subjuguem, lhe dominem, venham lhe fazer, como diz o português claro, de gato e sapato. Então, não é essa a intenção do que Jesus falou do 70 vezes 7. Não é deixar que venham lhe trazer prejuízo excessivo, mas sempre estar disposto a perdoar o próximo. E você vai encontrar lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5 a 17. Diz assim, aí a leitura: além de ser uma ordenança de Jesus, o perdão tem o poder de derrubar qualquer estratégia de Satanás para gerar separações e desordens na igreja. Quando se fala igreja, amados, quando fala igreja, aqui eu repito, não é redundância da minha parte, mas eu repito mais uma vez. Quando se fala de igreja, está querendo se falar de quê? Da membresia, do corpo físico. Não estamos aqui citando do corpo espiritual. Não estamos aqui falando do corpo espiritual, estamos falando do corpo físico, congregação, onde
é composta por pessoas que são pecadoras, pessoas que não são perfeitas, mas pessoas que estão disponíveis a aprender com Cristo, pessoas que estão disponíveis a exalar, a deixar esse perfume de Cristo ficar exalando, ou seja, a pessoa disposta a mudar, a pessoa disposta a ter o mesmo caráter do que teria Cristo se estivesse como homem aqui na terra. O que Jesus faria hoje? Se Jesus estivesse no meu lugar, no teu lugar, o que ele faria? Qual seria a posição dele? Qual seria a ideia dele? Qual seria a atitude dele? Então, amor e disciplina. Quem ama também disciplina. Basta-lhe a punição pela maioria. Numa demonstração de prudência e amor cristão genuíno, Paulo trata de um caso específico. É o único momento da epístola em que ele aconselha o que fazer com alguém em particular. Talvez alguma das piores ofensas e acusações tenham partido exatamente dessa pessoa a quem Paulo menciona, sem revelar o nome. Alguns estudiosos cogitam que este homem seja o mesmo já citado em 1 Coríntios 5:1, do que você lembra, onde o enteado, de manhã eu tentei lembrar essa palavra e não consegui lembrar desta palavra, enteado, que o enteado mantendo relações com a sua própria madrasta, ou seja, traindo o seu próprio pai, descobrindo, como diz a Bíblia, a auréola de seu pai, através da traição. Então, Paulo alguns estudiosos acham que talvez essa pessoa que ele se refere seja essa referida pessoa que estava traindo seu pai. Mas nem por isso ele deixou de exercer o perdão. O modo como Paulo comenta o fato sugere que ele foi alvo dessa tal pessoa, referindo-se às intenções daquele homem. Paulo diz que ele, ao tentar desacreditar a sua mensagem, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós. Apesar da má conduta, Paulo afirma que a punição devida e proporcional visa restauração e não rejeição permanente. Então, da mesma proporção que a gente ama, da mesma proporção também há essa disciplina, há essa correção, mas com amor, como a gente falou no vídeo passado. Quando há essa disciplina, a disciplina tem que ser exercida com amor, para que essa pessoa da qual está sofrendo a correção, ela não venha se afastar do corpo de Cristo, ela não venha se afastar da igreja, ela não venha a se desencaminhar do caminho do Senhor, para que ela não venha sair da presença do Pai, da presença do Mestre. Então, é esse caráter de correção com amor que todo cristão, todo líder, toda liderança tem que ter este cuidado para não perder uma alma, para não perder um irmão, para não perder uma ovelha em Cristo Jesus. Ponto 2. O perdão que restaura. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Paulo exorta-os a todos acerca de critério que devem adotar para o julgamento daquele irmão. A essa altura, precisamos observar que o apóstolo está passando por um momento turbulento e sofrendo dura rejeição. Era esperado que ele aproveitasse a ocasião para também usar um critério severo contra quem pecou ou o atacou. O ponto final diz assim: ele talvez tenha lembrado do início de sua conversão, quando, embora fosse um mestre excepcional, precisou fugir às escondidas para não ser morto pelos seus antigos aliados. E procurando acolhida entre os apóstolos de Jesus, sentiu-se rejeitado por causa do seu passado de perseguidor de cristãos. Então, quando Paulo
faz esse ensinamento, Paulo ensina a prática do perdão conforme Jesus ilustrou pela palavra do sermão impiedoso. Então ele de um certo modo, ele ensina. Aliás, Paulo vem ensinar tudo que ele aprendeu através de quê? Através de Cristo. Através do que Cristo fez por ele. O mesmo perdão que ele recebeu de Cristo, agora ele estava retribuindo esse perdão para aquele que estavam lhe fazendo mal, para aquelas pessoas também que estavam lhe fazendo mal. Então ele recebeu a mesma proporção de perdão. A mesma proporção de perdão que ele recebeu é na mesma proporção, na mesma intensidade, e eu acho que até mais, Paulo perdoou aos seus perseguidores. Paulo perdoou aqueles que queriam até atentar contra a sua vida. Ele não retribuiu mal com mal, mas ele retribuiu o mal com o bem. E é isso que o cristão tem que aprender nos dias de hoje, a colocar em prática a prática do perdão, como ele falou aqui, perdão que restaura, ou seja, a pessoa já pecou, já cometeu crime, já cometeu várias atrocidades, mas uma vez que ela se converteu a Cristo, uma vez que ela aceitou a Jesus como Salvador, mudou seu caráter, mudou a sua vida, já é um novo homem, já é uma nova criatura. Então ela precisa ser restaurada, ela precisa ser perdoada, ela precisa ser inserida, ela precisa ser trazida para o corpo de Cristo. Para quê? Para ser restaurada, para ser transformada, para ser lapidada, para ser cuidada. E para quê? Para que ela produza também venha ganhar almas para Cristo também na sua caminhada cristã. O desígnio de Satanás, para que Satanás não alcançasse vontade sobre nós, pois não lhes ignoramos os seus desígnios, ou como a Bíblia também diz, os seus ardis, suas artimanhas, as suas estratégias. O apóstolo chega a dizer que escreveu antes para assegurar de que o conselho seria atendido, e assim todos perdoassem o irmão que errou. Vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. O perdão a quem se arrepende mantém a igreja unida e de pé, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos de criar divisões e corrupção no corpo de Cristo. Então, é verdade. O que o apóstolo Paulo está falando, que Satanás tem esse poder de criar intrigas, fofocas, dissensões, divisões dentro do corpo de Cristo. Se ele já faz isso no mundo, se ele já consegue esse intento criando divisão no mundo, ele também faz, e com maestria, ele proporciona esse mesmo ataque, essa mesma estratégia para tentar dividir a igreja, fazer com que a igreja se separe, para fazer com que a igreja haja escândalo, haja contenda, haja divisão, haja brigas, haja pelejas, guerras dentro do corpo de Cristo, justamente para envergonhar a igreja diante do mundo. Então o apóstolo Paulo é muito criterioso para mostrar isso para os irmãos de Corinto. No ponto 3, amado, diz assim, o triunfo e o perfume de Cristo. Já estamos caminhando para o final. Desde já eu peço que você dê like, que você se inscreva no nosso canal. Se ainda não é inscrito, faça isso agora mesmo, dê o like. É muito importante o like para o YouTube, para mostrar para o YouTube que este conteúdo aqui, ele é um conteúdo abençoador, um conteúdo restaurador, um conteúdo que traz uma edificação para a tua vida, para a minha vida. Primeiramente, eu recebo edificação, eu recebo ensinamento da parte de Cristo e passo esse ensinamento também para os amados irmãos que estão aí do outro lado dessa tela, desse celular, desse computador, dessa televisão, tablet, seja lá o meio em que você está assistindo a este canal aqui do irmão Renato Mello. Vamos lá. Ao expor suas expectativas por notícias de Corinto, Paulo pretende mostrar o quanto os ama e se preocupa com todos.
em meio a tanta preocupação, ele registra a sua certeza do triunfo do Evangelho. Jesus nos conduz em triunfo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, ou seja, o perfume do conhecimento de Cristo, a essência dele, a fragrância, aquele cheiro de amor, cheiro de perdão, de reconciliação, de restauração. Então a gente recebe isso de Cristo, o Jesus que nos conduz em triunfo, ou seja, triunfante, não no sentido de triunfar, no sentido material, mas triunfar sobre o pecado, triunfar sobre o domínio, o poder do pecado neste mundo. O apóstolo faz questão de mostrar o quanto ficou ansioso para ter notícias de como os coríntios haviam reagido às suas primeiras cartas. Teriam se arrependido? Teriam perdoado uns aos outros? Teriam compreendido o motivo pelo qual resolvera escrever ao invés de visitá-los? Certamente, essas eram as preocupações que o levaram a grandes expectativas pelo regresso de Tito, como resposta a todas essas perguntas. Já que Tito ainda não havia chegado a Troade, onde deveriam se encontrar. Vale observar que, enquanto aguardava em Troade, uma porta se lhe abriu no Senhor. Não tive, contudo, ele diz, tranquilidade no meu espírito. Perceba a intenção de mostrar o quanto Corinto o preocupava. Mas a eficácia da pregação feita em Troade, enquanto aguardava por Tito, mostrava que a igreja seguia crescendo sob o comando de Jesus e cumprindo seu caminho triunfante. Então ele através de suas cartas, ele exortava, ele ensinava, ele doutrinava, ele corrigia a igreja. Para quê? Para envergonhar a igreja? Não, mas para que a igreja viesse continuando crescendo triunfantemente em Cristo, pregando as boas novas de salvação, ganhando almas, transformando vidas, exalando o perfume de Cristo, exalando as boas novas de salvação, exaltando ao Senhor e Salvador que os resgatou. Então era motivo de muita alegria Paulo saber que o seu trabalho, que o seu esforço, que ele estava com tanta vontade de saber notícias de como estava a igreja crescendo, de como estava a igreja se desenvolvendo, como o seu trabalho não estava sendo em vão, como a sua pregação não estava sendo jogada fora, mas sendo aproveitada, sendo inserida e as pessoas sendo mudadas e transformadas. Triunfo e perfume de Cristo. Porque nós fomos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nós que não são salvos como os que se perdem. Embora não tenha plantado uma igreja em Troade, por causa da preocupação com os fatos em Corinto, Paulo destaca aquela oportunidade como um triunfo do verdadeiro Evangelho. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Era a providência divina que sinalizava para o avanço da igreja genuína. Note que na cultura militar romana, o triunfo era o cortejo que tinha à frente o general de um exército vencedor. Paulo usa essa imagem para dizer que o nosso general é Cristo e continua sendo Cristo. Então, quando a igreja marcha triunfante, quando a igreja marcha vencedora, é porque essa igreja ela tem um general, ela tem um capitão, ela tem alguém em que pode confiar. Então, quem vai na frente, conduzindo a igreja, apesar das pelejas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, quem é que conduz a igreja? Quem é que vai na frente, abrindo caminho, abrindo alas, derrubando os intentos de Satanás e seus demônios? É Cristo, é Jesus, como diz um hino da harpa cristã. É Jesus o nosso capitão, que avante os levará. Então, é nele que nós depositamos a nossa confiança, é nele que nós depositamos a nossa inteira vontade, nós colocamos todas as nossas ansiedades, como diz a palavra de Deus,
nele, que é o nosso capitão, que é o nosso general. Após o general, vêm os vencidos, uns com um escravo, outros condenados à morte. Enquanto desfilavam, os moradores da cidade espalhavam perfumes que para uns são cheiro de vida, pois foram poupados, para outros são cheiro de morte, pois foram condenados. O que Paulo está dizendo é que por meio da sua pregação, e não da pregação dos que o acusam, espalha-se uma verdade, o bom perfume de Cristo. Então, todo este perfume que Paulo estava exalando era o perfume de Cristo através da verdade, através da propagação do Evangelho para as pessoas, que converte muitos em servos fiéis de Jesus. Vale dizer que Paulo estava mencionando o fato de muitos escravos serem libertos, beneficiados com a cidadania romana. Isso ilustra a libertação dos que aceitam o governo de Cristo sobre suas vidas. Para outros, contudo, o bom perfume da mensagem verdadeira representa condenação, pois a rejeitaram. Então, muitos que rejeitam a Cristo recebem esse perfume como condenação, não fazem caso desse perfume, não gostam de fazer uso desse perfume, não querem saber desse perfume de Cristo, não querem saber de Cristo. E para isso, isto é uma condenação para eles. Mas para nós que aceitamos a Cristo, esse é o bom perfume, o perfume que exala o amor a todas as pessoas. Ponto 3. O perfume da vida, de vida ou de morte. Para com este cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? No versículo 15, Paulo menciona dois tipos de pessoas classificadas de acordo com a sua resposta ao Evangelho: os que são salvos e os que se perdem. Duas pessoas. Fragrância do conhecimento é reveladora de que temos em nós, pois quando entra em contato com a iniquidade e com a religiosidade legalista, exala a morte eterna. Quando essa fragrância toma contato com o coração quebrantado, revela um cheiro de vida eterna. A metáfora ensina que os efeitos da pregação verdadeira podem ser percebidos de longe na vida das pessoas. Perceba que a ideia é semelhante à que Jesus ensinou na parábola do semeador. Em contato com a boa semente, a terra mostra a sua qualidade. Mas a parte diz assim: perceba que a ideia é semelhante à que Jesus ensinou na parábola do semeador. Em contato com a boa semente, a terra mostra a sua qualidade. Mas afinal, o que Paulo quer dizer aos coríntios? O apóstolo está rebatendo a acusação de que ele não era qualificado para anunciar o Evangelho. Está provando que seu ensino gerava conversões. Quanto aos seus acusadores, que estes exigiam privilégios, exploravam o povo e ministravam uma mensagem judaizante baseada na lei mosaica. Por isso, seus ensinos têm cheiro de morte e não podem produzir efeitos de salvação eterna. Então, veja bem, concluindo a lição de número 2. É esse o bom perfume de Cristo que temos que exalar, temos que propagar para as pessoas. O perfume de Cristo que exala o amor, que exala o perdão, que exala a reconciliação, que traz a reconciliação, que apesar do dano, que apesar do problema, que apesar do prejuízo, mas nós que temos o perfume de Cristo, nós que temos a essência do Salvador, a essência do Mestre bem entranhada em nossa vida, nós estamos sempre dispostos a amar, a perdoar, a estender a mão, a dar uma segunda oportunidade, por que não uma terceira? Porque nós vivíamos desgarrados, nós que vivíamos antigamente em delitos e pecados, e desobediência, desagradando a Deus. E erramos muito, muito, muito mesmo. Mas agora nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Mas agora nós aceitamos a Cristo. Agora nós temos uma novidade de vida. Agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, Deus teve paciência conosco.
Deus teve misericórdia de nós e nos salvou. Através de quem? Através da morte vicária de Cristo. Então é isso, amados. Fica aqui a conclusão de nossa lição número 2. No decorrer da semana estaremos colocando a lição 3, 4 e a 5. E assim vamos desenvolvendo muito mais a palavra de Deus em nossas vidas. Vamos colocando aqui conteúdos novos, devocionais, enfim. Espero que você tenha curtido aí a nossa aula, que você comente, curta, compartilhe, que você dê like, que você deixe esse canal ser propagado para outras pessoas também. Então fica aqui meu abraço, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe.